Olá, queridos! Eu me chamo Gabi Pastro, sou do Escola de Ervas e Especiarias. Estou sempre aqui trazendo um novo tema sobre esse universo da fitogastronomia, do herbalismo, da herbologia e da botânica de modo geral, né? E hoje eu quero falar sobre a medicina tradicional chinesa. Dê uma olhada aqui no YouTube, que eu já falei um pouco do conceito, né, das ervas, de acordo com as ervas e a relação com a medicina tradicional indiana, ou seja, com a Ayurveda. Falei de doshas, falei de herbologia. Então, dá uma olhada nesse vídeo anterior para você ter uma relação, para você, depois que ver esse vídeo, você relacionar como é a visão da medicina tradicional indiana em relação à medicina tradicional chinesa. Quem é mais antigo? A medicina tradicional indiana, a Ayurveda, é mais antiga que a chinesa, tá? E elas, na verdade, o universo geral dessa herbologia, desse herbalismo, eles têm vários pontos super que batem, que se encaixam, né? Mas tem vários pontos divergentes. Tanto que eu falo assim sempre para os alunos, quando você quer se aprofundar, né? Queria me aprofundar nesse uso tradicional das plantas, seja de um ponto de vista da fitoterapia, seja do ponto de vista da fitogastronomia, é importante você escolher assim uma linha preferencial, ou você escolher a linha da medicina tradicional chinesa, ou a linha da medicina indiana, da Ayurveda, ou a linha de repente da medicina tradicional tailandesa, da culinária tailandesa, né? Essas três grandes escolas, elas têm a grande certeza que o alimento é o melhor remédio. Então, é muito íntimo o que é remédio e o que é alimento. Por isso é tão importante a gente que quer uma qualidade de vida maior, que busca o natural, a gente ter um entendimento básico disso, tá? Mas sinta-se à vontade para seguir uma ou outra linha de estudo. Eu falo que se a gente seguir todas também a gente se confunde e acaba não sendo muito legal, porque às vezes não tem relação. Aquele grande exemplo que eu já dei antes dentro. Então, o que o importante? O que essas medicinas tradicionais elas consideram? Primeiro ponto, elas usam os poderes de temperatura. Então, se aquele alimento esquenta o corpo ou resfria o corpo, elas usam a questão se aquele alimento ou se aquela erva aumenta a umidade interna ou diminui a umidade interna. E quando a gente fala de temperatura e de umidade, a gente está falando de elementos. A medicina tradicional indiana, ela trabalha com 5 elementos, a medicina tradicional chinesa também. Nós seres humanos ocidentalizados, conhecemos 4 elementos, né? Terra, fogo, ar e água. Só que nessas duas medicinas existem 5 elementos, só que os elementos entre uma e outra são variáveis. No caso da Ayurveda é terra, éter, fogo, ar e água. E esses 5 elementos fazem a composição de cada um dos doshas, né, de duplinha, 2 em 2. Ou seja, a gente na verdade tem todos os elementos dentro da gente, uns estão mais proeminentes do que outros. E é isso que essas duas medicinas tentam identificar. Quais os elementos estão em desequilíbrio do nosso corpo e quais os alimentos melhoram esse equilíbrio. Dentro da Ayurveda, da medicina tradicional chinesa, então também tem 5 elementos, daqui a pouco eu falo, mas são outros nomes e outras características. A grande diferença também entre as duas são em relação aos sabores, isso sim eu já tinha falado. Dentro da medicina Ayurveda tem 6 sabores, dentro da medicina chinesa tem 5. Tudo em relação à medicina tradicional chinesa tem 5. Tanto que quando a gente fala de medicina tradicional chinesa, a gente fala da teoria dos 5 elementos, tá? E aí tudo vai ser de 5 em 5. A gente tem cada um elemento e esses elementos trabalham órgãos diferentes no nosso corpo, são relacionados a épocas do ano diferentes, são relacionados tem cores diferentes, tem sabores diferentes e com isso tem benefícios diferentes do nosso corpo.
E por isso que são 5 sabores e não 6 sabores. O adstringente existente dentro da medicina tradicional indiana não está presente dentro da medicina tradicional chinesa, tá? E aí eu vou começar te explicando um pouco o que o que são esses 5 elementos. Começamos então. Os 5 elementos são fogo, terra, metal, olha aí, metal a gente não tinha ouvido falar antes. Água sim, né? E madeira. Então, fogo, terra, metal, madeira e água. Esses são os 5 elementos. E cada um desses 5 elementos abre leques, abre características diferentes, tá? Claro que eu não vou me aprofundar aqui. Um curso de medicina tradicional chinesa aí dura... É uma formação, realmente dura 2 anos, até mais às vezes, então é importante passar essa base, que são os 5 elementos, e o que eles trazem de uma forma simples, tá? Vou começar com o primeiro elemento, que é o elemento fogo. O elemento fogo, ele tem a coloração, a gente já dá para perceber, né? Pensando nas cores básicas, vai ser o vermelho, tá? Então, também o elemento fogo, ele traz cada elemento, lembra que eu falei que ele traz uma estação? Ele vai trazer, pensa numa estação de fogo. Verão, né? Então, ele é do fogo, ele é do vermelho e ele é do verão. E dentro do nosso corpo, ele trabalha o intestino delgado, tá? E o nosso coração. E a cor, por ser vermelha, cada cor e cada época do ano, aquela cor daquela época do ano tem que ser mais consumida naquele momento. Ou seja, o melhor momento da gente consumir alimentos vermelhos é nessa época. Por quê? No verão. Porque, na verdade, os alimentos vermelhos vão trabalhar na saúde do nosso coração e na saúde do nosso intestino delgado, que é uma época do ano que eles podem estar mais sensíveis, ok? Então, tem essa relação com o órgão. Mas também tem a relação com um sabor. O sabor do fogo é o sabor amargo. E olha só que legal, o fogo é quente, certo? O amargo tem a capacidade de resfriar o nosso corpo, ou seja, um bom momento para eu consumir também os sabores amargos é no verão, para aqueles alimentos amargos refrescam o nosso corpo, dão uma sensação térmica mais baixa, ok? Então, os sabores, eles trabalham nisso. Cada sabor traz uma característica diferente, tem uma propriedade medicinal diferente e tem uma capacidade de resfriar ou esquentar nosso corpo, de umedecer ou de secar, tá bom? Indo para o nosso segundo elemento, que é o elemento terra, que ele trabalha baço e estômago. Baço e estômago também tem a relação, né, com a coloração amarela, ou seja, a coloração amarela, ela fortalece a saúde do baço e do estômago. E aí tem uma grande especiaria conhecida de coloração amarela, que a gente ama, que eu já falei várias vezes aqui, que é a cúrcuma. Rica em curcumina, tão importante para proteger a sua mucosa gástrica, tão importante para ser anti-inflamatória, para combater as nossas pequenas inflamações e grandes também, né? Então, o grande exemplo do amarelo é a nossa cúrcuma. E esse elemento terra também traz com ele um sabor, que é o sabor doce, tá? Então, há alimentos que tenham um fundo adocicado, não estou falando para você comer o açúcar, mas sabores doces que a gente tem dentro do universo, né, da alimentação natural, as frutas secas, elas trabalham baço e estômago. Por quê? Porque tem esse sabor doce e estão dentro do mesmo elemento. A gente tem aqui uma grande diferença nesse momento. Neste elemento terra, são 5 elementos, certo? Quantas estações no ano a gente tem?
4, a gente aqui ocidental. Só que dentro da medicina tradicional chinesa existe o quinto elemento, que ele está entre o verão e o outono, tá? E essa quinta estação faz parte da terra, tá? Então, quem rege a terra é este quinto elemento. E tem relação com o sabor doce, com a coloração amarela, com o baço e com o estômago, ok? Lembra que terra lembra terroso, coloração terrosa. Quem tem uma coloração mais terrosa é o amarelo. E é a cúrcuma que veio debaixo da terra, né? Mais terroso que isso, impossível. O nosso terceiro elemento é o metal. Outro elemento que não tem uma relação aí com as outras linhas de estudo que a gente conhece, como a medicina indiana, né? O metal, ele tem relação com o nosso pulmão, com os pulmões, né? Ele trabalha tanto a saúde dos pulmões, quanto também tem relação com o intestino grosso, tá? A estação do ano, que é regida pelo metal, é realmente o outono, e é nesse momento do ano em que a gente precisa dar mais atenção ao intestino grosso e aos pulmões. E os alimentos que melhoram a qualidade desses dois órgãos é aquele que é branco, ou seja, que tem ausência de pigmentos. Lembra que cada uma das cores dos elementos dentro do universo vegetal tem um tipo de pigmento natural. No nosso caso, o metal, ele não tem pigmento nenhum, tá? Um tempero sem pigmento é, por exemplo, a raiz forte. Não estou falando do wasabi. O wasabi que a gente come, agora abrindo um parênteses, o wasabi que a gente come em restaurante japonês, ou que você compra produto em supermercado japonês, que vem uma bisnaguinha, aquilo lá realmente é raiz forte, só que é raiz forte com corante. Então, se você quer consumir para melhorar aí seus pulmões, melhorar seu intestino grosso, não vai comprar o wasabi, porque está repleto de corante. O wasabi verdadeiro, fizeram uma pesquisa, só tem em 5% dos restaurantes do mundo, tá? Ele também é uma raiz, na verdade acho que ele é um rizoma, e ele é ralado, tá? Na hora, na frente do cliente. Se ninguém nunca ralou um wasabi na sua frente, muito provavelmente você consumiu só apenas a raiz forte com corante, ok? E aí a raiz forte, ela realmente melhora a nossa expectoração. Por que a gente prioriza esses alimentos brancos? Um alimento que não é um tempero, que não é uma especiaria, mas que é branco, é o nabo. O nabo a gente deve consumir nessa época do ano, do outono, para também trabalhar melhor a nossa qualidade respiratória, ser mucolítico, expectorar, abrir os alvéolos pulmonares para essa estação tão importante. Não é o nosso foco aqui, mas só um adendo aqui também, que cada um dos elementos dentro da medicina tradicional chinesa, e assim como também, né, que a linguagem do corpo se baseou muito na medicina tradicional chinesa, tem uma relação com alguma doença ou com alguma questão, né? Por exemplo, questões relacionadas a pulmão são relacionadas à tristeza. Então, pessoas que tenham uma tristeza muito profunda, geralmente que carreguem uma tristeza muito profunda, geralmente elas têm uma deficiência no pulmão. Pode ser um caso extremo, né, um câncer, ou pode ser sempre carregar muco no peito. E aí, quando você consome, né, esses alimentos, você ajuda também esta questão emocional, ok? Mas é importante você ter em mente que esses alimentos vão fortificar o nosso corpo naquela estação específica, principalmente, claro que em todas, né? Se de repente você tiver algum desequilíbrio em outra época do ano, dentro desses órgãos, é importante você fazer o consumo desses alimentos, ok? E aí, o outono, olha só que interessante, lembra que metal, então, tem relação com o outono, tem relação com o branco, tem relação com os pulmões, e os pulmões têm relação com tristeza. Qual que é a época do ano que a gente sente aquela depressãozinha, aquele mal-estarzinho, que você fala, nossa, que tristezazinha, né? É o outono. O outono é esse momento que a gente tem uma introspecção, que a gente fica mais introspectivo.
E aí pode dar esse mal-estar, essa depressão sazonal, ok? Utilizar os temperos de coloração branca auxiliam a gente passar melhor essa época do ano, ok? E o sabor que é dentro do metal é o sabor picante, tá? Então priorizar o picante, porque o que acontece? O picante também aumenta o metabolismo, deixa a gente mais proativo, e aí a gente elimina essa deficiência emocional que o outono traz, tá bom? Elemento água. O nosso elemento água tem relação com rins e bexiga. Os nossos rins e a nossa bexiga, claro, são lugares onde passam bastante água, por isso tem essa ligação. E dentro do universo de cores é a coloração preta, ou seja, alimentos que têm uma pigmentação mais escura, eles trabalham a saúde dos rins e da bexiga. Um grande exemplo é, por exemplo, as pimentas do reino, tá? A pimenta do reino preta, ela auxilia pela presença de quinonas, né, a qualidade dos nossos rins e bexiga. E aí, o elemento água, ele tem relação com o inverno, tá? Lembra que a gente está falando de medicina tradicional chinesa. Pra gente, não vai ser lógico a gente pensar que inverno, água, porque o nosso inverno é seco, né? Mas na China, onde realmente é o berço dessa medicina, os invernos são chuvosos, então faz sentido, ok? Por isso a gente precisa ter esse olhar mais amplo, por isso às vezes conhecer outras herbologias, outras medicinas tradicionais é tão importante, tá? Mas dentro desse universo da medicina tradicional chinesa, a gente tem que o elemento água tem relação com o inverno, tem relação com os rins e com a bexiga, e tem relação com o preto. O sabor principal é o sabor salgado, ou seja, no inverno é importante a gente fazer o consumo de alimentos mais salgados. Não estou falando para você caprichar no sal, alimentos salgados naturalmente, um salsão, as próprias algas, né? As algas são excelentes temperos e você nem precisa adicionar o sódio de cozinha, né? O sal de cozinha. Isso faz... Por que é tão importante o consumo de uma comida salgada, que tem um sabor salgado, num elemento água? O sal ajuda a gente também a eliminar um pouco desse... Não estou falando do sal do sódio, tá? O sal de cozinha, tá? Mas o sabor salgado, ele trabalha nessa melhor eliminação dos nossos líquidos presos, tá? No rim e na bexiga. E aí a gente tem essa relação com o inverno, ou seja, alimentos de coloração mais escuras podem ser priorizados dentro do inverno. E dentro da parte mais emocional, a gente consegue perceber que rim e bexiga, né, tem relação com medo. Tanto que o excesso de elemento água causa o quê? Que é o excesso do medo, tá? Dentro desse elemento, o que pode ter, né? Sempre aquele elemento metal tem relação com o pulmão, o nosso elemento água tem relação com os rins. O pulmão com tristeza, os rins com medo. Aquela pessoa que tem sempre uma facilidade de produzir pedras nos rins é uma pessoa que acaba sofrendo muito por medo da realidade, né? Ou então passou por um grande medo e também esse medo cristalizou e formou as pedras, tá? Então, por quê? Porque tem relação com o salgado, por isso tem relação com as pedras nos rins também, o excesso, tá? Um desequilíbrio nesse elemento. E aí a gente tem o nosso quinto e último elemento, que é o elemento madeira, tá? O elemento madeira, ele tem relação com a primavera, então a época do ano aí a gente fechando, depois a gente volta para o elemento fogo, que é o verão. E o elemento madeira trabalha a vesícula biliar, o fígado, e tem a coloração verde. Lembra? Vesícula biliar já lembra verde pra gente, né? Quais são os alimentos que tem verde? Clorofila, né? Alimentos que tem clorofila. O pigmento natural que traz essa cor é a clorofila.
que é tão importante para a planta tanto fazer fotossíntese quanto respirar. E aí o sabor que trabalha dentro deste alimento é o azedo, ou seja, na primavera é importante a gente priorizar a nossa alimentação azeda, ou seja, consuma limão, consuma sumac, né? O sumac é delicioso, que é uma especiaria chamada de frutas vermelhas também, né? Todos esses sabores ácidos que a gente chama, cítricos também, azedo, ele trabalha a qualidade do fígado e da vesícula biliar, tanto que são considerados alimentos, por exemplo, um limão, desintoxicantes, ok? Tem a capacidade de desintoxicar o nosso organismo. Por isso, dentro da Ayurveda, a gente faz o consumo de limão, um pouquinho de limão em água quente de manhã para fazer essa limpeza, essa desintoxicação do fígado, que é o órgão do nosso corpo que ficam armazenadas as toxinas. Então é importante a gente consumir, principalmente se você quer melhorar a saúde do seu fígado, as verduras verdes escuras, tá? Isso é bem importante, que tem uma maior capacidade de desintoxicação do que as verduras verdes claras, tá? Do que uma alface. Então, entre uma alface e um espinafre, prefira o espinafre para melhorar a sua vesícula biliar e o seu fígado. E é o momento de a primavera é o momento de você priorizar o seu cuidado desses órgãos, tá? Priorizando alimentos verdes e priorizando o sabor que a gente chama de ácido, cítrico, azedo, tá? Que a gente consegue melhorar a nossa qualidade. Então a gente viu que os 5 elementos têm essa relação com os sabores, tem relação com as estações do ano, tem relação com os órgãos, tem relação com as emoções e também tem relação com os sabores. É importante a gente entender como um complexo tudo isso, olhando como um todo, porque tudo é integrado, né? E quais são as três medicinas que integram tudo isso? As 3 grandes medicinas, né? A indiana, a chinesa e a tailandesa. Isso é super importante a gente trazer para o nosso dia a dia esse conhecimento, porque a gente passa melhor as fases do ano e mesmo as fases da vida de uma forma melhor, tá? Além desses 5 elementos, talvez você já tenha ouvido falar da questão, talvez não, com certeza você já ouviu falar do Yin e do Yang, né? O Yin e o Yang também têm relação, nasceram aí na medicina chinesa. O que a gente relaciona em relação a alimento, tá? Yin e alimento Yang. Alimento Yin tem uma capacidade de resfriar o nosso corpo, tem uma capacidade de ser ansiolítico, ou seja, diminui a ansiedade. E grandes exemplos de Yin, temperos, tá? Hortelã, né? A menta, que é um tipo de hortelã, melissa, lavanda. Todos esses trabalham dentro do viés Yin. Quando a gente olha o viés Yang, o Yang são temperos, são alimentos que têm a capacidade de esquentar nosso corpo, ou seja, são mais intensos, aumentam o metabolismo e também são, enquanto antidepressivo Yin, ansiolítico Yin, o Yang é antidepressivo, tá? Então um combate a ansiedade, que é o Yin, e o Yang combate a depressão, porque são ativadores, trazem a gente para atividade, aumentam o metabolismo e com isso eliminam a depressão. Temos alguns exemplos: o alecrim, a pimenta do reino, o gengibre. Todos eles são considerados temperos Yang, ou seja, também tem relação com a época do ano. Quando que você vai consumir um Yin? Quando você vai consumir um Yang? Você consome o Yin de preferência quando for verão. Por quê? Eles têm a capacidade de resfriar o nosso corpo no momento que a gente está mais com calor. E aí um grande exemplo, né, é colocar a folha do coentro na alimentação, que traz esse frescor.
a semente do funcho também funciona, semente de erva doce, traz essa qualidade mais yin. E qualidades mais yang, a gente precisa no nosso inverno, no outono e inverno. Por quê? Porque daí a gente precisa esquentar o nosso corpo, precisa aumentar o metabolismo, senão a gente não sai do sofá, né? Não quer fazer mais nada, não sai da cama. Então, a gente prioriza os temperos yangs no outono e inverno, os temperos yin na primavera e verão. Essa é uma forma mais, pra gente que entra de primeira dentro desse universo da medicina tradicional chinesa, é uma forma mais fácil da gente entender. Mas os 5 elementos trazem uma complexidade e um entendimento muito maior, tá? Por quê? Porque tem a relação com o sabor, tem a relação com a cor, tem relação com a umidade, com os órgãos, com o sentimento e com a época do ano. Bom, se ficou alguma dúvida, é só você me escrever aqui, que eu vou ter o maior prazer de te responder. Mas espero ter aberto seu olhar para esse universo do herbalismo com o viés da medicina tradicional chinesa. Espero que você tenha gostado e qualquer dúvida é só me escrever. Não esquece de seguir aqui o canal do YouTube e também ir lá no Instagram, @Escola de Ervas, e passar seu oi, dizer que você me segue lá também, que vai ser o maior prazer. Um grande abraço e te vejo numa próxima.